Bom dia! Bom dia! Hoje, 22 de junho de 2023, e nós vamos partir no encontro de número 127. Mas antes de partirmos e caminharmos no 127, vamos elevar o nosso pensamento o mais possível. Vamos conversar com Jesus. Meu amigo maior, queremos te agradecer mais esta oportunidade de aqui estarmos. Para conversarmos um pouco mais sobre os ensinamentos que deixaste e o aprimoramento que necessitamos ter. Somente dessa forma conseguiremos alcançar. Já sabemos disso, Jesus, e por isso te agradecemos. Agradecemos também pelas companhias que nos cercam, desses amigos trabalhadores da tua seara, que nos ajudam, que nos amparam, que nos inspiram, que nos fazem melhor compreender o teu Evangelho, o Evangelho de Deus. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, queridos companheiros, amigos, que aqui estão e certamente nos ajudarão. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Tudo bem, Ingrid? Muito bem. Nós paramos nesse slide. Vimos esse slide. Queremos ver novamente? Podemos repassar. Vamos repassar esse slide porque isso é bastante interessante. Inclusive ontem estive na casa de um companheiro que precisou de algumas palavras amigas, porque o estado dele realmente é um estado bastante difícil mentalmente, e então nós estivemos com ele, orientando-o naquilo que seria melhor para que ele tomasse o caminho, e chegamos a conversar inclusive a respeito do coração. Então vamos repassar, simplesmente vamos repassar sem maiores comentários, porque comentamos no encontro passado. Vamos lá. Que o coração tem cérebro é uma metáfora? Não. Descobriu-se que o coração contém um sistema nervoso independente e bem desenvolvido, com mais de 40 mil neurônios e uma complexa e densa rede de neurotransmissores, proteínas e células de apoio. Há comunicação neurológica mediante a transmissão de impulsos nervosos. O coração envia mais informação ao cérebro do que recebe. Importante isso, não é? É o único órgão do corpo com essa propriedade e pode inibir ou ativar determinadas partes do cérebro, segundo as circunstâncias. Isso significa que o coração pode influir em nossa maneira de pensar. Pode influir em nossa maneira de pensar. Pode influir em nossa percepção da realidade e, portanto, em nossas reações. Estejamos atentos. A comunicação energética. O campo eletromagnético do coração é o mais potente de todos os órgãos do corpo, 5.000 vezes mais intenso do que o do cérebro. Atento para isso, né? Observou-se que muda em função do estado emocional. Graças a circuitos tão elaborados, parece que o coração pode tomar decisões
e passar à ação, independentemente do cérebro, e que pode aprender, recordar e inclusive perceber. E aí eu pergunto, mas antes de perguntar, a conclusão é que o amor do coração não é uma emoção. Percebam a diferença. Eu vou pedir para alguém falar sobre essa diferença. A conclusão é que o amor do coração não é uma emoção. É um estado de consciência inteligente. Qual é a diferença entre ser uma emoção ou não ser uma emoção? Quem vai falar? Bom, no meu entendimento, eu acho que a diferença... Lembrem de Lázaro. Lembrem de Lázaro, no Evangelho. Lázaro fala sobre isso. No meu entendimento, o que acontece muito, isso acontece muito comigo, e eu acho que não tem nada a ver com a emoção, porque não resta a menor dúvida que eu sou muito emotiva. Mas tem vezes que acontece, muitas vezes acontece, alguma coisa comigo, que eu fico, meu coração toca, tem aquele sentimento às vezes para me fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo, se eu não fizer, a minha consciência fica me cobrando. Realmente vem aí de encontro com a participação dele com o cérebro, né? Então, e eu acabo fazendo. Eu acabo fazendo para mim ter paz. Isso acontece muito comigo. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, é construção. Você vai construir. À medida que você tem conhecimento, você vai fazer aquilo que é necessário para atender aquela situação. Repita. É assim, no meu entendimento é construção, tá? Construção, Então, o que é construção? você vai construir, você vai aprender aquilo que é necessário fazer. Então... Mas qual é a diferença entre emoção e estado consciente de inteligência? É porque você vai usar a inteligência para resolver uma situação que é... E a emoção é o quê? Acho que a emoção é um sentimento passageiro. Isso. Isso. A emoção é um estado passageiro. É passional. É aquilo que mexeu contigo naquele momento. Sim. É alguma coisa que não está sedimentada, então te emociona. É reação, não ação. A emoção pode-se dizer assim, é um estado passageiro. Aquilo que te emocionou, acabou. Aqui não, é um estado consciente de inteligência. É algo que já está sedimentado. É algo que já está sedimentado. Então, significa dizer que é alguma coisa que você já estabeleceu em você mesma, em você mesmo, em reencarnações passadas ou nessa mesma reencarnação. Está sedimentado, é aquilo e acabou. É um estado consciente. Está sedimentado. É assim que eu vejo, é assim que eu interpreto. Não é um estado emocional. Não é assim. Então vejam a importância de sabermos desses propósitos. Vejam, 5.000 vezes mais intenso que o do cérebro. O eletromagnetismo do coração. Então, olha lá a palavra coração, que interessante. Coração, tira o cor, fica ação. Aquilo que você tem que agir. Corre para a ação. Legal, né? Muito bem. Então, como já tivemos comentando isso algo mais semana passada, mas alguém quer dizer mais alguma coisa sobre o coração? Podem falar. Todos estão com o coração trabalhando direitinho. Como está o coração de vocês? A gente pensa que sim, né? Oi? A gente pensa que sim, né? Até a hora que ele puff. Losartana, Lebrock, Carpeirol. Lebrock da família. O mesmo enquanto no coração mesmo é vasopril.
Mas isso não conserta o coração, não. Não, é paliativo. O coração mental não fica consertado. Mentalmente, né? São paliativos materiais. Que se você não estabelecer no coração mental, vamos falar assim, nada resolve, porque ele voltará a ter as mesmas reações, porque o comando é teu espiritual. E se ele melhorar com a química e você não melhorar mentalmente, ele vai continuar tendo os mesmos problemas. Ele vai ter uma melhora parcial por algum tempo, daqui a pouco ele pifa de novo. A melhora, a cura, em qualquer estado que estejamos doentio, só acontece a partir da mente espiritual. Senão a cura não acontece. E se a gente trabalhar, não importa, para mim nem preciso ganhar dinheiro, eu gosto de trabalhar. Até mesmo um trabalho voluntário me faz muito bem. É por isso que a nossa querida amiga Joana de Ângeles nos diz que o melhor médico, o teu melhor médico é você mesmo. Não tem como ser de outra maneira. Não tem como ser de outra maneira. Porque só você consegue mudar a você mesmo. Ninguém mais muda você. Ninguém muda você, nem Deus, por Ele que te deu o livre-arbítrio para você conseguir a mudança através do teu trabalho mental. Vamos em frente, então. Entramos na Gênesis. Qualidade dos fluidos. Vamos lá. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância capital e direta para os encarnados. Perceberam? A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância capital e direta para os encarnados, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este lhes modificar as propriedades. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. O que ele está dizendo? É de fácil compreensão isso. Conforme os nossos sentimentos, vamos atrair os fluidos espirituais compatíveis com os sentimentos que tivermos. E é por isso que a humanidade e a maior parte se encontra, com licença da má palavra, encalacrada. Porque estão presas no egoísmo. Porque as pessoas muitas vezes dizem assim: mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinho, eu não faço mal a ninguém. Não é? Não entra em ação. Mas como estão os teus pensamentos? Como é que você pensa? Como é que você vibra? Como é que você vibra com a situação que estamos vivendo no momento no planeta Terra, na cidade do Rio de Janeiro? Como é que você vibra? A gente tem que ter esperança, né? Não podemos deixar a esperança morrer. Pois é, mas como é que você vibra? Se você vibra no mesmo compasso das situações que estão acontecendo, pior. E de repente você vê na tela da TV um processo qualquer lá, perturbador, né? E você começa, tá vendo? Pensando, esse cara tem que ficar preso mesmo, ele tem que pagar por isso, ele tem que ser condenado. Tudo isso são vibrações compatíveis com fluidos de qualidades inferiores, porque você está expressando o teu sentimento, os teus sentimentos. E o que tem a ver? E o que tem a ver? Tudo, porque tudo é energia, né? E o que
tem a ver com o que vimos ainda há pouco com relação ao coração? Olha aqui ele, olha aqui ele. E então, as pessoas são bastante interessantes, né? Você convive com uma série de pessoas e de repente elas começam a dizer: poxa, mas minha vida está toda encalacrada, eu não consigo resolver os problemas, eu não faço mal a ninguém, eu procuro fazer minhas coisas da melhor forma possível. Sim, tudo bem, mas como é que estão os teus pensamentos? Como é que você vibra? Como é que você anda? Será que você realmente está tendo um comportamento decente diante das outras pessoas, com o outro? Ou até mesmo para a realização das suas coisas, você está procurando levar vantagem? Como é que você vibra? E esse é um grande problema da civilização. E é por isso que a gente sabe que sobre o solo terrestre tem mais desencarnados do que encarnados andando por aí. Se pudéssemos filmar o calçadão de Campo Grande em todos os seus aspectos, encarnados e desencarnados, você ia ver um turbilhão de desencarnados que estão por ali, junto, no meio dos encarnados, e seguindo aqueles que estão compatíveis. Eles passam, aqui não dá, esse cara não quer, e vai atrás daquele outro. Ele nem sabe por quê, ele também não sabe por quê, mas a atração é feita pela compatibilidade de sentimentos. Olha a importância do sentimento. E é por isso que a gente vê esse turbilhão de coisas congestionantes no sentido negativo. Então vejam como é importante, como são importantes os fluidos espirituais que nós atraímos. Porque somos espíritos. Então não tem como fugir. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por um turbilhão de situações que ela própria vive, que ela convive com aquilo, é o seu dia a dia, né? São as coisas que vão lhe acontecendo na vida e elas se aprisionam a determinados fatos. Esse aprisionamento a determinados fatos significa apego. E apego gera o quê? Atraso. Vai gerar o quê? Fluidos compatíveis com as mesmas características. E apego significa o quê? Para aquele que está encarnado, vamos dizer assim. Ele para de progredir, né? Ele fica... Situação de falta de conhecimento da existência da vida, dos porquês que as coisas acontecem. Então tudo gera em torno da falta de conhecimento. E ainda há aquele que não procura conhecimento. Outro dia conversando com alguém, e eu percebendo que a pessoa dá, e que ela, o conhecimento para ela é como se fosse alguma coisa secundária. Eu digo, é engraçado, né? Eu digo, tem primário, você vai para a escola, faz o primário, o secundário. Antigamente tinha até a admissão ao ginásio, né? Tinha isso tudo, ou vai fazer. Eu não sei para que tem isso tudo, né? Escola técnica, graduação, pós-graduação, doutorado, não sei mais o que. Para que isso tudo, né? Esse conhecimento não presta, né? A pessoa ficou me olhando. Realmente. Pois é, então, o que você acha disso? Achar conhecimento. Eu não sei se ela gostou ou se não gostou, porque depois ela se retirou e foi embora, mas o problema dela. Se tem tantas coisas, para que tem livros? Para que tem livros? Audiovisual? Para que tem isso tudo? Televisão, rádio? Para quê? Conhecimento não presta, né? Ela não deve ser a massa para ela. E as pessoas ficam acomodadas, apesar de, em determinado momento, terem o conhecimento de que precisa aprender para
para exercitar determinada coisa. Como é que você vai fazer algo se você não conhece aquilo? Até uma simples comida, não é verdade? Você tem que saber como fazer. Sim. Então, você tem que conhecer. Você não conhece, não faz. Ainda tem aqueles que dizem que não sabem nem fritar um ovo. Isso é problema sério, né? Quaresma, me veio agora na cabeça porque as pessoas não têm noção que tem conhecimento na espiritualidade. As pessoas estão achando que vou ficar numa nuvem, voando, tocando harpa. Pode passar por isso. Pois é, mas ainda assim mesmo, para que ela possa ter melhores condições sobre o solo terrestre encarnado, ela precisa ter conhecimento. Por exemplo, se você não tem conhecimento, você se exaspera e se desespera com tudo que está acontecendo por aí. Sim, mas Se você não conhecesse a doutrina espírita e não soubesse o porquê da reencarnação, como isso se dá, você se exaspera, como tem gente que fica desesperada com tudo que está acontecendo. Meu Deus do céu, ai. Precisa isso? Não precisa? Não precisa. Quando você tem um conhecimento sobre determinadas coisas, sejam elas quais forem, se estabelece paz em você. Por quê? Porque você sabe por que aquilo está se dando, por que aquilo é necessário, por que aquilo está acontecendo. Embora você não conheça os maiores detalhes, os menores detalhes daquele fato, daquilo, mas você sabe o porquê. Aconteceu um desastre ali, caramba, quanta gente passou mal, morreu, está no hospital. Mas você não vai se desesperar, porque você sabe por que os desastres acontecem. Principalmente os coletivos, ou não. Fulano foi atropelado. Bom, vamos cuidar do fulano. Mas você sabe por que ele foi atropelado? Ele não foi atropelado por acaso, porque ninguém é atropelado por acaso. Tem sempre uma razão de ser, que nós sabemos disso. E ele foi atropelado por quê? Por que ele foi atropelado? Por quê? Primeiro porque se descuidou da sua sintonia vibracional. O que mais? Uma causa mais fundamental. Imprudência. Estava no planejamento reencarnatório dele, não? Bem possível. Tem sim. Mas uma causa mais fundamental. Imprudência. Mais fundamental. Resgate. Porque algo ele fez que merecia passar por aquela prova. Independente de como ela tenha acontecido. Porque nada acontece por acaso. Tem uma causa fundamental. E a causa fundamental são nossas ações, são nossos comportamentos. Então não tem como. E aí, de repente, como você falou, a imprudência mas a imprudência aconteceu por quê? Que mereceu. E aconteceu aquilo. É isso aí. Como me foi dito Ele uma poderia, vez, né? como me foi dito uma vez, eu não perdi, eu devolvi. A gente não perde, a gente devolve. Você sonhou, né? Porque muitas vezes você tem uma imprudência, mas de acordo com o teu comportamentos que você tenha tido, de repente a mão divina não permite que aconteça. É um processo, são processos que a gente tem que ir nas minúcias. De repente, uma distração, você está preocupado lá com alguma coisa que você precisa resolver, não é? E você tem aquela imprudência. Mas, se você não tem que passar por aquilo, a mão divina vai trabalhar, porque você merece, nesse momento, a ajuda de que o céu te ajudará. Quer dizer, o teu comportamento permitiu a ajuda naquele momento. Certo? Como eu vi ontem uma coisa, estou me lembrando agora, porque eu vi na TV, a moça ia numa rua, acho que na Zona Sul, tranquilamente, com celular. Celular, E aí ela caminhando, uma câmera lá filmou. Aí na calçada, passa por ela uma moto, como se fosse um entregador. Inclusive era um negócio lá da iFood. Passou por ela.
Aí foi mais adiante, parou, fez a manobra e ela está ali, ela não reparou nada, ela vai com atenção no Pegou o celular. celular dela. O cara voltou, puf, foi embora. Não está. Por que ela ficou sem o celular? Porque ela foi displicente, ela não se preveniu, né? Ela foi imprudente. Estava desatenta. Ela foi imprudente. Mas se ela não tivesse que ficar sem o celular, a mão de Deus não iria deixar. Eu falo a mão de Deus, a gente sabe, né? A espiritualidade trabalha. Mas ela ficou sem o celular porque ela merecia ficar sem o celular naquele momento. Então aconteceu o fato. Não só pela imprudência dela, mas por outros processos passados que aquele espírito ali encarnado está no processo. Você vai aprender agora, então vai ficar sem ele, e vai embora. Precisamos começar a entrar nas minúcias dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Porque não é só um porquê de um determinado fato. Um fato tem vários porquês que eles podem se suceder. Mas quando você está benignamente atuando no teu comportamento, no teu comportamento, nos teus afazeres, a espiritualidade também está ativa para te proteger de quem quer que seja. E do que fato que for que venha, possa te acontecer por um descuido qualquer da tua parte. Porque esse descuido é momentâneo, não é? Mas aquilo que você realizou ao longo dos teus passos é muito mais potente para te livrar daquele processo, porque a espiritualidade está contigo, a espiritualidade amiga. Eu digo estar contigo é que você merece a proteção. Você trabalhou espiritualmente para que a proteção pudesse estar te aliviando de descuidos ou de imprudências. Eu geralmente, quando eu saio para fazer qualquer coisa que seja o mercado em Campo Grande, eu faço um planejamento daquilo que eu tenho que fazer. Vou aqui, vou ali, vou aqui, e eu fico focada naquilo ali. Quando às vezes até eu anoto. Então eu procuro não sair daquela rotina que eu tenho que fazer. Você falou uma coisa muito interessante. Foco. Foco é algo muito importante. Inclusive falo com aqueles garotos lá em casa a respeito disso, do foco. Inclusive botei o livro na frente deles, mas eles não se interessaram em pegar o livro do Daniel Goleman. Daniel Goleman tem um livro, o título do livro é esse, Foco. Faz parte da disciplina, né? Oi? Faz parte da disciplina. Então você tem que estar focada nas suas realizações. Sim. Quer dizer, para manter uma impregnação, né, qualificada naquilo que você vai fazer. Se for ruim, é péssimo. Foco é coisa que não presta. Mas quando é um foco para boas realizações, isso te faz também com que você venha a atrair bons fluidos para aquilo que você vai fazer. As pessoas precisam ficar mais atentas quanto a esse processo, fluidos. É uma energia, são energias que você atrai. E quando você não tem em você mesma aquela função ativada para aquilo que você vai fazer, você dispensa isso. Eu acho que é disciplina. Eu vou fazer por fazer. Tem a ver com a disciplina. Aleatória, eu vou fazer por fazer. Aí é problemático. Eu penso assim, porque pensando espiritualmente, eu de manhã faço minha prece, quando eu saio, eu penso assim, toda a espiritualidade que me envolve, ela está incumbida junto comigo naquilo ali. Aqueles espíritos que irão me proteger, meu guia espiritual, meu anjo de guarda, meu mentor, todos eles vão estar na mesma sintonia que eu tiver. Então eu acho que se eu sair daquele foco, se eu sair daquela sintonia, eu vou estar dando brecha para que ou eles se afastem ou para que alguma coisa penetre. Esses amigos espirituais, evidentemente, vão estar contigo se a sintonia for boa, se o pensamento for bom. Sim. Aí não tem a menor dúvida, não é? Quer aonde você for, você terá
a proteção deles. Não precisa que eles estejam ao teu lado. Sim. A gente Certo? usa esse Não termo. pois é, não precisa. Muitas vezes as pessoas, mas o meu amigo espiritual não estava comigo, não estava lá. Mas não precisa. Sabe por que não precisa? Vamos ver, por que não precisa? É porque eles são que nem o sol, né? A distância, mesmo a distância, ele já nos envia a proteção. Perfeitamente. E o que mais? E por quê? De repente, você vai fazer alguma coisa muito boa, mas tem um empecilho no caminho para te atrapalhar. Sim. Não é? E aí você, caramba, e agora? Como é que eu faço? Como é que ele percebe isso? Ele não está ao teu lado. Como é que ele percebe isso? Ele Pela percebe vibração, né? pela vibração. Ou de repente, às vezes, Mas por não que dá ele certo. percebe? Por quê? O que acontece? De repente, até que não acontece? acontece aqui que a gente está pensando, para dar um livramento para a gente. Mas por que acontece? Através dos fluidos espirituais. Né? Oi? Através dos fluidos Dos fluidos. espirituais. Mas por que acontece? Porque a gente muda a vibração. O pensamento é muito mais rápido do que a gente possa imaginar, do que a luz. Sim. Entende? Então, essa vibração é instantânea. Não, a gente muda. Eu já contei aqui um fato que nos aconteceu a respeito. Eu vou contar assim resumidamente. Eu estava numa casa no interior de Maricá, num lugar completamente deserto. Ali tinha uma casa e estavam realizando uma comemoração. E me pediram para levar alguém lá. E eu peguei o carro e levei. Muito bem, levei. Eu havia naquela época acabado de comprar um carro zerinho. E quando eu cheguei lá, a garagem estava lotada, não dava. Deixei o carro na rua de terra, um lugar mesmo deserto. Né? Muito bem, entramos para a festa, para a comemoração. Tinha muita gente. Um corredor, como esse aqui, ali. Muito bem. E ali naquele corredor, 2 mesas de bilhar, de sinuca, o pessoal jogando lá, sinuca, bilhar. A Valéria já ouviu essa história. Valéria jogando lá, jogando aquele negócio, eu não me interesso por isso. Aí o corredor estava aqui está a casa, e aqui, então, entrava, ali tinha uma piscina, e aqui tinha a porta para a cozinha, para o interior da casa, para a cozinha. E ali tinha uma série de senhoras conversando, as crianças brincando lá, eu fui para ali conversar. E estamos ali conversando, daqui a pouco, o cara tinha passado por aqui, já um dos elementos, eram 2, já tinha rendido o pessoal que estava jogando a sinuca aqui, e o outro partiu com a arma para cima. Eu olhei e digo, rapaz, todo mundo para dentro de casa, todo mundo, vamos, entrando. Aí todo mundo, as crianças começaram a gritar, a chorar, aquela coisa toda, né? E foram entrando, e eu fui entrando também. Mas eu entrei e imediatamente liguei meu pensamento na minha amiga espiritual, na minha alma gêmea, na Ilma. Liguei meu pensamento, foi imediato isso. Eu liguei meu pensamento, pedi ajuda espiritual. E conforme foi entrando, eu já havia entrado. Não havia entrado ainda todo mundo. As pessoas que estavam do lado de fora, viram quando ele tomou um susto enorme, esse sujeito que estava com a arma na mão, saiu correndo, passou pela outra área, pegou aquele que estava junto com ele, partiram, sumiram no meio do mato, os 2, com arma e com tudo. O que eles viram? Coisa boa. Coisa bonita. Aconteceu. Aí o pessoal ficou, ele foi embora, correu, fugiu, aquela conversa, né? Sem saberem o que tinha acontecido. Muito bem. Eu sabia o que tinha acontecido, mas não sabia integralmente.
Sim. Porque eu não tomei conhecimento, mas eu sabia que tinha acontecido. É que Eu foi sabia, intervenção da eu sabia espiritual. que o meu pedido de ajuda espiritual havia acontecido. É. Muito bem. Retornei, vim-me embora, perguntei se alguém queria vir comigo, voltar para o Rio de Janeiro, né? O pessoal achou que podia ficar por lá mesmo. Algumas pessoas e o dono lá da casa parece que foram do distrito da parte, tudo bem. E eu vim embora para o Rio de Janeiro. E então, vindo para o Rio, passei na casa de mamãe. Mamãe ainda estava por aqui, minha mamãe Odete. Passei na casa de mamãe. Aí contei o fato para ela. Aí a mamãe recebeu todo o enredo do que havia acontecido. E qual foi o enredo do que havia acontecido? Por que ele se assustou? Por que ele saiu correndo? Pois é. Aqui está a porta. Ele estava ali, digamos, ali do lado de fora, né? Aqui está a parede. Da parede, o espírito se criou uma indumentária e partiu para cima dele. Foi impressionante isso. Passou pela parede. Mamãe viu. Esse quadro foi mostrado para minha mãe. Né? Ele partiu para cima dele. Quando ele viu aquilo, ele ficou sem entender nada. E ele era uma indumentária, né, assustadora, com certeza. E ele partiu, saiu correndo e zapou, porque ele não entendeu o porquê, o que está acontecendo aqui. Foi embora. Quer dizer, vejam como funciona o pensamento. Foi eu ligar, pedir ajuda. Tomara que tenha aproveitado isso aí, com esse susto, e tenha até mudado de rumo, né? Veja como Tenha funciona. parado de fazer besteira. Veja como funciona o pensamento. É uma coisa imediata. A minha irmã recebeu, né, a minha solicitação de ajuda, né, imediatamente a coisa aconteceu. Uma coisa rápida. Né? Vê como funciona a prece, como funciona o pensamento. Sim. Né? E criou-se um clima tranquilo. Foi de alívio, né? O povo não ficou surpreso, né? Principalmente quem estava do lado de fora e viu ele de repente se apavorar e sair correndo embora, né? Porque apareceu só para ele. É porque ele que precisava Então, sair daqui. o pensamento é algo muito instantâneo. Então não precisa o guia espiritual, o amigo espiritual está ao nosso lado. Ele tem os trabalhos dele. Ele tem só a responsabilidade de nos orientar segundo a nossa programação reencarnatória. Eis o detalhe, porque ele conhece a nossa programação reencarnatória. Ele sabe o que precisamos fazer. Ele nos ajuda no momento que se faz necessário. Mas não precisa estar ao nosso lado, porque ele sabe tudo que está se passando conosco. É como se ele estivesse com o rádio ligado. O que está acontecendo com a Graça nesse momento? Ele está lá ligado. Lá vai ela fazer porcaria de novo. Ele fica triste, né? Caramba, e agora? Ela tem livre-arbítrio, eu não posso fazer nada. Nós temos a centelha divina dentro de nós, né? É isso aí. Muito bem. Então, aí está. Vamos em frente. Os fluidos não possuem denominações especiais. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Vejam bem, né? Não tem uma denominação. Isso é um fluido X, aquele é Y, aquele é X, aquele é Z. Não, porque você tem uma gama enorme de fluidos. Você não dá para você ter uma denominação especial. Porque as minúcias são muito enormes. As diferenças são grandes demais. Não tem como você ter uma denominação. Esse é um fluido carregado com X, aquele é com Y. Não tem isso. Fica difícil. É simplesmente mal ou bom, né? De acordo com... Sob o ponto de vista moral, trazem a marca dos sentimentos.
Era o que estávamos vendo. Bons ou maus. Não tem como ser de outra maneira. Sob o aspecto físico, eles são excitantes, calmantes, irritantes, tóxicos, devoradores, coléricos, odiosos, e vai por aí afora, egoísticos, invejosos. Eu acho que é excitante quando a gente necessita de uma coragem, que a gente está desanimado, é boa. Calmante quando a gente estiver um pouquinho estressado. Bom, excitante pode ser em vários aspectos, né? Pode ser bom ou mal. Sim, eu vejo sempre o lado bom, né? Que às vezes eu quero fazer alguma coisa boa sem coragem, então eles excitam, né? Eu acho uma boa aí, o lado bom. Então, vejam, a importância dos nossos sentimentos. Porque nós estamos falando de sentimentos. Porque tudo isso aqui é caracterizado pelos sentimentos que emanamos. É a essência do espírito. Então, as pessoas, aquilo que eu falei ainda há pouco, mas eu sou tão bonzinho. Esse negócio de bonzinho já era, isso já passou. Né? Tem uma frase do nosso irmão, esqueci o nome dele, Hamed. Eu já falei até isso aqui, né? O tempo de bonzinho já passou. Negócio de bonzinho, você ser bonzinho está se desagradando constantemente. Isso é passado. Hamed fala sobre isso. Vamos em frente. Aí está. Cada espírito precisa dimensionar as suas necessidades de crescimento. Como você dimensiona as suas necessidades de crescimento? Como? Como você dimensiona? A partir do que você dimensiona as suas necessidades de crescimento? Bom, o meu primeiro ponto é a oração de manhã. Eu acordo... Não é isso que eu estou perguntando. As suas necessidades de crescimento, como você dimensiona? Eu dimensiono a partir das dificuldades. Oi? Eu dimensiono a partir das dificuldades que eu tenho no dia a dia. E que mais? A necessidade de aprender, Também conhecer. dos aprimoramentos, precisa. Não só das dificuldades, mas alguma coisa boa, algum sentimento bom que você tem e que você pode melhorar, crescer nesse sentimento. Então, você vai dimensionar as suas necessidades de crescimento. Bom, eu faço isso aqui muito bem, mas eu acho que eu posso fazer melhor. Então você vai procurar tentar criar meios de fazer melhor. Não é? Eu tenho grande dificuldade de aprender isto. Eu preciso criar meios de melhor compreender isto. Vou estudar mais, vou perguntar a cicrano, a fulano, que já conhece isso aqui melhor, para que eu possa angariar mais conhecimentos a respeito. É por aí. Caprichar naquilo que a gente faz, né? Fazer com carinho, com atenção, igual a Cristina faz esses quitutes aí tão gostoso, né? Ela deposita todo Ela vai aprimorar. Inclusive o bolinho que ela trouxe hoje, ela falou para mim, já que ela vai aprimorar, que o próximo virá melhor. Com mais amor, né, Cristina? Mas é assim, mas é isso. De repente você faz um bolo, faz um bolo, não deu certo. Peraí, eu tenho que fazer. Eu já sei, eu vou modificar. Você vai procurando maneiras de melhorar. Isso é crescimento. Mas bolo é crescimento. É crescimento. Por quê? Porque você botou para trabalhar a tua inteligência. E a tua inteligência é que vai dar condição de você melhorar não só aquele bolo, mas como outras coisas também. Porque você trabalhou a inteligência. Nós já vimos isso aqui. O trabalho da inteligência é importantíssimo para tudo que você faz na vida. Eu fiz isso aqui melhor, tá vendo? Mas esse conhecimento que você adquiriu ali, você também vai empregar em outras coisas que você vai fazer. É assim que funciona. Aqui, necessidade de crescer, buscando compreender a vida e o trabalho íntimo que cada ser deve se esforçar por realizar. É isso. E então, esse crescimento vai fazer com que você tenha um trabalho íntimo mais intenso, a fim
de se esforçar um pouco mais para poder realizar aquilo melhor, para poder aprimorar aquilo. E é assim que a coisa vai acontecendo. Preciso estudar e compreender os sentimentos que carrego para efetuar as modificações necessárias. Quem é que não precisa? Quem é que não precisa disso aí? Mais. Quem não precisa? Jesus. Hein? Jesus. É isso mesmo, perfeitamente, Jesus. Porque o resto todo mundo precisa. Ah, mas o amigo espiritual Bezerra, mas precisa ainda. Precisa. Ele não é espírito puro. Eurípides, ele precisa também. Ele não é espírito puro. Tem muito ainda a melhorar. Precisa menos que a gente, mas precisa. Pois é, mas tem pessoas, tem espíritas que cuidam desses espíritos como se eles fossem deuses, e não são. Aliás, Jesus falou que nós somos deuses. Sim. É. Faça brilhar a vossa luz. Mas que deuses nós somos? Estamos em Bom, processo. podemos melhorar, né? Estamos no Podemos processo de melhorar um aprendizado. pouco mais, aprender mais um pouco. Nós temos a possibilidade de chegar lá. Sim. Como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Por que ele disse isso? Porque ele chegou no ponto máximo de conhecimento. Ele conhece a ciência universal. Então ele conhece tudo. E um dos melhores meios Mas será que de ele fazer conhece essa mais do que mudança é Deus? reforma. Será que ele conhece mais do que Deus? Ele tá para Não. Ele e Deus Tá o quê? Entendi. Tá o quê? Eu acho que ele e Deus estão lado a lado. Na minha, É. acho. Mas estar lado a lado significa que ele conhece mais que Deus? Não, mas eu creio que não, mas tanto quanto Deus. Porque segundo o que nós sabemos, Deus criou tudo. Ele Sim. não criou tudo. Que Deus criou tudo, criou ele também. Sim. Criou Mas ele. eu acho que ele sabe tanto quanto Deus. O nosso conhecimento ainda é muito pouco para estabelecer essas diferenças e essa reflexão a respeito. Né? Futuramente, certamente, quando chegarmos na faixa de Jesus, aí a gente vai poder ter maior conhecimento. Quando será? Quando será que vamos chegar lá? Deus criou o universo. Deus criou o universo. Jesus criou a nossa galáxia. Vamos dizer. Quantas galáxias existem? Então, a medir Jesus com Deus, só comparar isso. E outros tantos espíritos ao mesmo nível de Jesus, superiores a Jesus? Sim. Então, quando você fala de crescimento e Não compreensão, estou entendendo, repita mais alto. quando você coloca ali crescimento e compreensão, né? Crescimento e compreender, vem na minha mente a palavra reflexão. O É isso. tempo Mas todo, sim. tudo que você faz, você está refletindo. Até porque se você... Analisando. Perfeitamente. Até porque se você estudar alguma coisa, pegar uma página, qualquer que seja, para ler e você não refletir, você não absorve nada daquela página. Tem que refletir sobre tudo. É por isso que muitas pessoas leem e não aprendem nada, porque elas simplesmente leem. Só vêm as letras, Aí entra no mas não penetram no sentimento que ali está estabelecido, naquele contexto, naquele texto. Então é preciso refletir sempre sobre tudo. Então, aí é que está, esse conteúdo tem que atingir seu coração, Perfeitamente. para você pôr em prática. Perfeitamente. Para estabelecer sentimentos. Realmente, o coração É por aí. importantíssimo. Olha o sentimento aí. Sentimentos múltiplos. Esse livro é muito importante quando se fala em sentimentos. Esse é um dos mais novos, né? Oi? É um dos mais novos. Não, esse livro já tem tempo. Esse livro, se não me engano, tem uns 12, 13 anos que ele foi lançado, ou mais. Sentimentos múltiplos são trabalhados durante o tempo de evolução do espírito. Claro, nós estamos trabalhando uma série de sentimentos. Todo sentimento tem raízes profundas na estruturação mental, oferecendo a personalidade, observe os detalhes,
oferecendo à personalidade um conjunto de atos, atitudes, hábitos e tendências que definem o comportamento mental do espírito, através do que o espírito oferece à personalidade tudo isso que está aqui. Através do que oferece à personalidade. Através do que, como a Graça está falando bastante hoje, né? Vou perguntar a ela. Através do que, Graça, você espírito, oferece à personalidade que você está hospedada tudo isso aqui. Conjunto de atitudes, tendências, hábitos. Através do que? Eu acho que Você espírito. através da boa vontade, né? Eu acho que sim. Eu acho que da boa vontade. Oi? Eu acho que é através do fato do espírito, não? Não. Eu acho que da Através boa do quê? vontade, a vontade. Especificamente através do quê? Eu falei, A fonte disto, a fonte disso que você vai oferecer ao espírito. A personalidade que você está habitando hoje serve para modificar o quê? Caráter. O caráter. É isso, é o caráter. É o caráter. E o caráter está ligado diretamente à consciência mental, ao espírito. E a personalidade está ligada diretamente a quê? A memória existencial. Então, o teu caráter é a fonte que vai fazer com que essa personalidade, veja bem, na estrutura mental, oferecendo a personalidade. Quem vai oferecer a personalidade é você, espírito. sim. Então é o teu caráter. Se tiver um bom caráter, né? Aí vai Perfeitamente. Aí você vai construir melhores sentimentos. Vai aprimorar, né? Caso contrário, como a gente vê aí, o caráter dos políticos, não vou falar. Não fala nisso, Quaresma. Não fala nisso. Deixa quieto. Deixa isso quieto aí. Pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Deixa Depois quieto. você conversa sobre isso. Contar. Não estraga a aula. Vamos em frente. A personalidade, portanto, é o conjunto desses atos que merecem atenção. A personalidade, portanto, é o conjunto desses atos que merecem atenção. Através dela, verifica-se a construção da postura do espírito, olha aqui, que passa a identificar suas dificuldades, percebendo o movimento das vibrações que se processa em si mesmo. E só assim que a gente faz a reforma íntima. Olha, a personalidade, portanto, é o conjunto desses atos que merecem atenção. Por quê? Justamente aqui está a personalidade estabelecida em cada um de nós. Estamos comandando cada um uma personalidade, né? A personalidade de Denise só existe agora. Acabou. Quando ela partir, o espírito partir, a personalidade de Denise acabou, morreu, acabou, não tem mais. Ela vai continuar no plano espiritual, mostrando as características da personalidade que frequentou, que se hospedou, a modo do reconhecimento, simplesmente por isso. Mas a personalidade Denise Vai junto com vai para o cemitério, acabou, não tem mais. Quem é? Denise? Não, Denise não existe mais. Acabou Denise. Sim, porque antes dela obter essa personalidade e assumir e hospedar-se, ela já foi tantas outras que a gente desconhece. Foi João, Maria, Aparecida, Joaquim, sei lá, não sabemos. Já habitou tanta personalidade. Veja como nós temos ainda dificuldade de pegar o espírito. Me façam entender? Temos dificuldade. Não conhecemos o espírito. Conhecemos a força, a emanação energética que ele produz.
mas não temos a qualificação específica dele, não temos como. Como você hoje se orienta e diz, Jesus, você tem uma imagem de Jesus, mas você não conhece o corpo que ele habita, como ele está, o espírito como é, que a gente não tem ainda capacidade de entender isso. É difícil, né? Então a gente é melhor ficar onde a gente se encontra mesmo. Então, essa personalidade, portanto, é o conjunto desses atos que merecem atenção. Se é o conjunto desses atos que merecem atenção, a personalidade, é porque ela realmente foi criada de acordo com o fato do Espírito, para que você possa melhorar-se, para que você possa se aprimorar. A personalidade, vamos repetimos sempre isso, ela é uma ferramenta que está disposta para tudo que você precisa melhorar e que você tem condição de fazê-lo, porque ela está confeccionada, montada, estruturada de acordo com as tuas qualificações espirituais para esta existência, para esta reencarnação. Não? Através dela verifica-se a construção da postura do espírito, que passa a identificar suas dificuldades. É através do uso dessa ferramenta que nós passamos a identificar as nossas dificuldades. Eu tenho dificuldade de aprender isso, eu tenho dificuldade de fazer aquilo. A ferramenta te faculta esse propósito e você pode procurar melhorar, e você pode procurar aprimorar meios para fazer essa qualificação, percebendo o movimento das vibrações que se processa em si mesmo, percebendo o processo das vibrações, percebendo o movimento das vibrações que se processa em nós mesmos, no espírito. A gente sente a vibração que precisa ser realizada. Sentimento. Sentimento. Opa! Dificuldades. Olha as dificuldades aí. Olha as dificuldades aí. Quem é que não tem dificuldade aí? Se levantar a mão pode dizer que está mentindo. Quem não tem, né? Quem não tem? Se você, Rosa, se você não tivesse dificuldade, você estaria onde? Onde você estaria? Onde? Uma coisa é certa, aqui eu não estaria, né? Oi? Aqui eu não estaria, né, se não tivesse dificuldade. Não entendi. Não estaria nem aqui, Não estaria? nem aqui. Estaria onde? Onde você estaria? Num plano melhor, né? Num lugar melhor, né? Fala alto, senão eu não escuto, nem a câmera capta o teu som. Se eu não tivesse problema, não tivesse dificuldade, eu estaria fazendo aqui o quê? Não entendi o que você falou. Eu digo assim, se eu não tivesse dificuldade, se eu não tivesse problema, não precisaria estar mais aqui. Você estaria onde? Onde você estaria? Num mundo melhor. Qual é o mundo? Numa dimensão melhor. Numa dimensão Por melhor. exemplo, no Júpiter, você estaria lá? Eu estaria numa dimensão melhor, mas eu iria ter crescimento espiritual com outras oportunidades de aprendizado. Não é essas missões. Mas aí você continuaria tendo dificuldade? Porque Sim, mas estou falando desse plano aqui. Não, digo, se você não tivesse dificuldade, você estaria onde? Onde você estaria? Todo feliz. Eu sei onde eu estaria se eu não tivesse dificuldades. Ao lado de Jesus. Então, eu ia fazer muito feliz. Porque em qualquer outro mundo que você venha me dizer, você lá vai ter dificuldades. Porque você continua com o aprendizado. Você só não vai ter dificuldade quando você chegar à condição de espírito puro. Mas a dificuldade Até lá você vai ter dificuldade. Não tem como fugir disso. Não, eu sei. Dificuldade de aprendizado, de saber mais, para chegar à condição de espírito puro. Até lá vamos devagar, né? Vamos devagar. Para não tropeçar, né, Rosa? Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Tá Eu certo. tô enrascada, né, seu Gosto? Vamos lá. Dificuldades. Deus saia justa. Por que o espírito tem dificuldade de manifestar seus sentimentos com o amor nos relacionamentos? Olha que coisa importante, tá? Isso gera por aí, né?
De repente você está ao teu lado, você está casada, você está casado, ao lado da pessoa, e você tem dificuldade para dizer para essa própria pessoa que está ao teu lado: eu te amo, eu gosto muito de você, eu quero te ver feliz. Você tem inibição, você não fala. Por quê? Aí você está ao lado da pessoa, ali, se relacionando com um amigo, com uma amiga, né? Mas você tem dificuldade de dizer para essa pessoa: eu gosto muito de você, né? Eu te admiro naquilo que você faz. Por quê? Bom, eu não tenho muita dificuldade nesse sentido aí. Não? É... Você costuma se abrir para todo mundo, Não. falando o que você sente? Assim, geralmente não, mas eu normalmente... Então, geralmente não, você já tem dificuldade. Normalmente, quando eu sinto um carinho por uma pessoa... Geralmente não, você já tem dificuldade. Não, quando eu sinto um carinho por uma pessoa, Mas se você independente de ser um relacionamento amoroso ou não, eu tenho Veja bem, eu facilidade não falei de de falar com a carinho, pessoa. eu não falei de carinho, eu falei de manifestar seus sentimentos, como está Sim, ali. mas aí o sentimento, o carinho é um sentimento também. Olha lá, sentimentos com o amor. Sim, mas como o amor ainda está muito pequenininho, né? Então vamos ver. Não aparece muito. O espírito, no envolvimento com o outro, sente dificuldade de equacionar questões multimilenares da sua obra individual, ficando quase sempre preso à sua anterioridade. Uma das características que dificultam os relacionamentos do espírito é a exteriorização das experiências mal conduzidas, as quais deformam a personalidade. Por que as experiências mal conduzidas deformam a personalidade? É porque elas deixam marcas, né? Deixam lembranças e o espírito não trabalha para tirar essas lembranças ruins. Aí você faz um planejamento reencarnatório, ok? E se compromete com uma série de condições que ficaram estabelecidas na pauta da tua programação reencarnatória. Aí você, reencarna naquela pauta que você concordou, que você se assujeitou àquilo, que você cumprimentou até o amigo espiritual: muito obrigado por estar me ajudando, etc. e tal. Aí você reencarna. Né? Aí você reencarna e começa a ter uma série de dificuldades para exteriorizar no relacionamento das experiências mal conduzidas, nas quais deformam a personalidade. Observe o detalhe. Né? Das experiências mal conduzidas do passado vão e deformam a personalidade. Quer dizer, ou seja, aquilo que você se comprometeu na tua pauta reencarnatória, você está deformando, você não está bem se conduzindo naquilo. Por quê? Por quê? O que está fazendo com que você adultere as condições que ficaram previstas para você realmente realizar com a personalidade? Você deforma. E muitas vezes deforma a ponto de criar enfermidades, doenças que não estavam nada previstas. Mas você trabalhou de tal forma que você maltratou as células de um determinado órgão com o teu comportamento. Um vício, né? O que aconteceu? Olha só. A materialidade. Eu estou usando mais. Observe o detalhe: no envolvimento com o outro, sente dificuldade de equacionar questões multimilenares da sua obra individual. Onde estão essas questões multimilenares da sua obra individual? Onde estão, Cristo? Onde estão?
Na memória Está aqui existencial? tá aqui, na memória existencial, né? Na memória existencial? Não, na outra. Contínua. Na outra. Memória Nós contínua. gostamos, na sua memória contínua. Contínua. Ué. E por que elas se manifestam? Por que elas se Porque manifestam? ela está lá, guardadinha, né? Não tem oportunidade dela. Porque os teus sentimentos ainda estão muitos com aquelas características do passado. Você não se liberou desses sentimentos. E então eles surgem em você e atrapalham o teu equacionamento na personalidade que você construiu para essa reencarnação. Eu digo que você construiu porque você cedeu os elementos para que ela fosse construída. Sim. Com o teu fato do espírito. Me façam entender? E então você se apresenta uma determinada dificuldade. Algo se apresenta para você, uma dificuldade que você, caramba, e agora? Como é que eu faço? Mas você, quando construiu a tua pauta programatória na reencarnação, você se propôs a agir de determinada maneira. E as condições específicas para essa solução foram constituídas na tua personalidade. Elas estão aí plotadas. Elas estão aí na tua ferramenta de trabalho. Ok? Mas surgiu aquela dificuldade enorme. E você fez ligação com a tua memória existencial, porque ela ainda está na tua memória contínua, porque ela ainda está ali presente em você. Aí, digamos, você começa a se irritar com aquilo. Você começa a se irritar com aquilo. Achar que aquilo é imprestável, que aquilo não tinha que já aparecer para você. Que essa dificuldade não é para mim, eu não quero saber disso. Você já criou um problema para você mesmo, espírito, certo? E com isso, com essa irritação que você começou a ter a respeito daquele fato, daquele problema que ficou pautado, que você iria procurar solucionar, mas você agora buscou na tua memória contínua dificuldades em questões multimilenares de reencarnações passadas, e você você trouxe para você nesse momento. E essa irritação, o que vai acontecer? Vai te criar problema na personalidade, no teu corpo material que foi construído para resolver aquele caso, mas como você se irritou, você cria problema para você. Problema que você poderia deixar de ter se você realmente cumprisse a tua pauta reencarnatória. Isso acontece com a maior parte de nós, se não dizer com quase todos. E com os familiares, né, principalmente. Porque a gente fica A gente ligado. enfrenta mais problemas. Tem coisas que ainda estão muito fortes na nossa memória contínua. E quando aparece um fato que tem ligação, raízes com essa função que está guardada na memória contínua, ela vem e atrapalha. Então, por isso que é uma luta de nós para conosco mesmos. Quando surgir fatos negativos, pensamentos negativos em nós, relativo a dificuldades que temos, a problemas que nos aparecem, que se apresentam, a gente tem que lutar contra. Porque ficou pautado para a nossa programação existencial, essa existência que nós iríamos ter aquela dificuldade para resolver. Então eu não posso me irritar, eu não posso me aborrecer, eu vou procurar maneiras de solucionar isso aí. Porque se você se irrita, você maltrata a tua personalidade. Acontece muito conflito comigo e minha irmã mais nova. Por isso, eu paro e converso com ela mais, para mim não me irritar. Por isso Então, aqui está, deformam a personalidade. Sozinha, Por isso aqui está, deformam a personalidade. para não me Veja, irritar. exteriorização das experiências mal conduzidas no passado, ou até mesmo nessa existência, e deformam a personalidade. Quer dizer, você não era para ter determinada coisa
não era para produzir determinados fatos, determinadas avarias na tua ferramenta, e você acaba fazendo com que elas aconteçam pela mal condução da tua pauta reencarnatória. Diga, Então, Valéria. Fale alto para que eu possa ouvir. Então tá, vou ficar de pé para ver se fica melhor. Então, eu faço vários cursos, né? E eu tive uma experiência dessa na segunda-feira. Então, lá no momento lá do curso, eu fiz uma colocação, de uma maneira como eu agi, depois até refleti em torno, né? E alguém deu um palpite a respeito da minha atitude, não só a minha, mas como outros depoimentos, né? A pessoa, quando respondeu, tentou responder às nossas atitudes, não era instrutora, tá? Era participante do estudo. Então, nós recebemos aquilo, eu, pelo menos, né? Recebi como uma agressão. Ela chegou num ponto que ela deu a entender que eu quis humilhar alguém. Aquilo me incomodou, mas me incomodou muito. Aí eu comecei a ficar irritada, espera aí. Vamos ser maduro. É por isso que eu falo, a reflexão é importantíssima. Não seja maduro de reagir dessa forma. Que eu, na hora, e eu me enrolei tanto que eu saí 2, 3 vezes da aula, entrava e saía, entrava e saía. O que eu estou apertando que está errado? Aí eu não sei também se essa atitude da nossa companheira de estudo interferiu de alguma forma, que eu não sei que tipo de dardos naquele momento foi lançado. Porque todos do grupo se calaram de tal ponto que a instrutora, estou estranhando, vocês não estão participando, o que está vendo? Aí comecei a analisar, ela terminou a aula e tudo. Terminou a aula, aí eu comecei a analisar o que ela falou. Eu acho que ela extrapolou um pouco, ou até mesmo a maneira como ela falou, né? A postura que ela teve, eu acho que veio de encontro uma energia magnética que ela lançou, que nos deixou um pouco desestabilizados. Aí eu comecei a analisar depois. Eu disse, isso não pode interferir nas minhas atitudes. Vou permanecer no grupo, vou continuar estudando, porque de repente é um momento dela estar com dificuldade, né? Ela lançou de uma forma. Aí, o palestra, é que eu falo da questão da reflexão. Aquilo me incomodou aquela tarde. No dia seguinte, não estava me incomodando mais. Porque eu comecei a analisar até que ponto realmente a minha atitude talvez não foi de humilhar, mas qual é a intenção que eu tive por trás da minha própria atitude. A atitude dela, que foi ríspida, né, não deveria ser, na minha opinião, né? Se fosse eu, falaria de outra forma, né? Mas me fez refletir em torno daquilo que eu fiz anteriormente. Muito bem. E por que você recepcionou desta forma e desta maneira? Porque a gente agora, com o conhecimento que a gente tem, olha o conhecimento, né? Mas qual foi o fato principal? Qual é a causa principal que realmente mexeu com você? Te tirou do sério, digamos assim, mexeu com o teu equilíbrio mental? Porque ela usou a palavra humilhar. Humilhou você, achou A falta principal foi justamente que está no passado. o sentimento. Sim. Porque se você estivesse com o sentimento equilibrado, passava e você não iria se irritar, você não iria ficar aturdida, né, por causa disso. Você mesmo falou que se irritou. Sim, me incomodou. Pois é. Então vejam a importância do sentimento, do equilíbrio do sentimento. Muitas vezes, né, você pode até não recepcionar muito bem, mas você procura o equilíbrio. Sim. Não é? Então foi o que te faltou. E talvez você respondeu? Você respondeu alguma coisa? Você chegou a responder? Não. Não. Não rebati. Não rebateu? Não. A pessoa não. Eu botei uma coisinha no chat, né? Porque eu acho que quando você vê um ato errado... Mas você disse que mexeu com toda a turma, todo mundo calou-se. Sim. Né? Então você veja como ainda falta compreensão. Essa irmã, ela fez o quê? Ela fez o quê mesmo? Ela foi agressiva em... Pois é. Então você a veja... maneira como ela fez essas colocações.
Então você veja, se você calculou que ela foi agressiva, mas será que o sentimento dela realmente fora de agressão? Ou será que ela ainda não teve a capacidade de se expressar um pouco melhor? Então usou palavras que de repente você tomou como agressividade e talvez outras pessoas também. É aí que entra a reflexão, que você disse que refletiu depois, tinha que refletir na hora. O imediatismo às vezes faz a gente cometer um erro maior do que aquele que praticou a ofensa, né? Então é bom quando a gente escuta determinadas coisas que não nos agradam ou que está em descompasso com aquilo que nós pensamos ou organizamos, né? Que a gente pare um pouco para refletir. Nunca usar o imediatismo, porque nós espíritos ainda temos dificuldades de uma reflexão assim imediata. Nós temos essa dificuldade ainda. Nós precisamos de um tempo para refletir, porque a gente vai começar a conjugar com uma série de conceitos que já absorvemos, mas isso demanda tempo em nós. Nós ainda não temos essa aceleração, né? Então, sempre que nós ouvirmos coisas que não nos agradam, que estejam em descompasso, é bom a gente parar um pouco, não usar o imediatismo, porque acaba nos prejudicando, prejudica nós mesmos. Mas você sabe porque são emanações fluídicas. Sim. Que vão nos causar mal. Sim. Vão nos casar mal, espiritualmente e também na matéria corporal, né? Porque os males que nós temos no corpo são motivados pelo espírito. Quer dizer, é o sentimento nosso espiritual que provoca os males que acabamos sentindo na matéria. Mas você sabe o que ela, quando ela usou a palavra humilhar, aquilo veio assim como uma coisa, sabe, bateu muito forte em mim. Então, aí eu fiquei... Porque você havia falado alguma coisa que ela se sentiu humilhada. Não, a maneira como eu agi. Eu vou contar a história longa. Não seja breve. Então tá. É porque entrou o assunto da questão da irritabilidade. Sim, e aí aí o que aconteceu? Cada um contou suas experiências da irritabilidade, né? Então eu tive uma postura diferente. Porque sim, você falou alguma coisa que não agradou a ela. Isso. Então você falou alguma coisa que ela não bem percebeu. Mas você falou alguma coisa com sentido de ferir alguém? De jeito nenhum. O sentimento, tinha esse sentimento? Quem se humilhou fui eu. Pois é. Oi? Quem se humilhou fui eu. Porque o assunto entrou na porta do banco. Porque eu não deixaram eu entrar, eu simplesmente peguei, me ajoelhei no chão e tirei tudo da bolsa, fiquei olhando para o guarda, postei para ela. Achou que eu estava humilhando o guarda. Na concepção dela, entendeu? Eu não entendi assim. Esse negócio de achismo é um problema sério. Pois é. Né? E você achou também que ela estava querendo te agredir. Mas ela entendeu assim. Achismo é um problema sério, né? Olha o achismo aí, tá vendo? Esse achismo é a questão do imediatismo, é a falta de reflexão. E não pode. A gente tem que começar a fazer esse processo. Mas olha só, Maria. Em tudo que acontece na vida. Parar para refletir. Não, peraí, por que isso aconteceu? Mas eu entendi até porque, o que pode ter acontecido. Pode saber o que pode ter mexido comigo? Eu não sei o que eu fiz lá atrás, quando ela falou. Porque veja, refletiu aqui. Tomemos como parâmetro principal e primordial. O outro é a coisa mais importante na nossa vida. Comecemos a pensar assim. O outro é a coisa mais importante na nossa vida. Porque o outro mexe conosco em determinados pontos favoráveis e em outros desfavoráveis, aonde nós precisamos melhorar. Isso mesmo. Porque nós também somos o outro. Sim. Para o outro. E se não fosse o outro, nós estaríamos estacionados. Não estaríamos refletindo. Se cada um de nós fosse ver uma ilha deserta, não tem ninguém, acabou, você vai estacionar. Você não progride, acabou. Não vai acontecer nada contigo. Então,
a partir desse parâmetro, né, o outro ser a coisa mais importante, então tudo que o outro vier a fazer em direção a nós, paremos antes para refletir. O que eu preciso fazer para melhorar? E não tomar isso como uma coisa mal para mim, uma coisa má para mim. E sim, o que eu preciso fazer agora para melhorar? Não, eu não posso me ofender, muito pelo contrário. O irmão, preciso ajudar o irmão, naturalmente ele ainda não compreendeu bem tudo isso. Às vezes somos nós que nós compreendemos, Também né? pode. Mas a gente começa a raciocinar dessa forma, Porque tentando promover ajuda. não temos Por aí. nem sempre temos como atingir o aprendizado do outro, mas sim nós mesmos. É por aí. Dona Valéria. Estou aprendendo, Depois eu vou lhe pai. dar uma chicotada, tá? Continuamos no mesmo livro. Sentimento, a força do Espírito. Sentimentos e circunstâncias. Olha aí. Sentimentos e circunstâncias. Olha aí. Paisagem bela, né? Isso é um quadro de um pintor lá de Israel. Isso aí, seu pai. Esqueci o nome dele. Você faz, Foi espatulado, isso aí, espatulado. Você faz. Oi? Espatulado. Arroz Foi e feito pizza aí também. com- foi feito com espátula. Não foi feito a pincel, não. Pelo movimento das terras, das tintas, foi feito com espátula. Espátula, né? Não usou pincel, não. Assim, passando assim. Vai colocar espátula, Eu sei como é que é. vai fazer a mistura das cores e das formas. Sim, entendi. Tá certo. Muito bem. Opa. Como compreender tantos sentimentos que se mesclam no mesmo indivíduo? Por que existem tantas variações? É fácil de entender isso, não? Por quê? Porque como compreender tantos sentimentos que se mesclam no mesmo indivíduo? No mesmo indivíduo. Por que existem tantas variações? Vamos ver. Os sentimentos podem ser melhor compreendidos quando estudamos determinadas características do planejamento reencarnatório, o que nos leva a conhecer particularidades do ser. E quem não conhece o planejamento reencarnatório? A maior parte dos espíritas não conhecem. E aí? Porque não estudaram, não sabem como o planejamento reencarnatório é composto. E aí? É por isso que a gente vê nas casas espíritas o que temos visto atualmente. Diretores achando que sabem demais, dispensando determinados palestrantes que lá vão, porque não falam o que eles querem, porque eles não conhecem isso aqui. Não sabem como o planejamento reencarnatório foi composto. Podem perguntar. Chama o presidente da casa espírita. Vem cá, irmão. Como é que o planejamento reencarnatório é composto? Não, a grosso modo, não precisa ser minúcia não. Fala aí. Eu gostaria de saber. Vai ser difícil ele dizer para você, viu? Vai ser difícil. Já tem alguns que sabem, que eu estou sabendo. Esse é um dos grandes problemas, sabe? Lamentável. Opa, não é aí que eu quero. Vem cá, volta. Aí. Esse é um grande problema, sabe? Das casas espíritas. Os sentimentos podem ser melhor compreendidos quando estudamos determinadas características do planejamento reencarnatório, o que nos leva a conhecer particularidades do ser. Viu, dona Valéria? Não se aborreça com a moça, não. Ela foi maravilhosa para você. Para mim, refletiu em torno do que eu preciso melhorar. Você deveria agradecer a Deus que ela mexeu contigo em alguma coisa que você precisa melhorar. Concorda comigo? Sim. Mas não é só você não, somos todos nós. Né? Quando alguém faz alguma coisa que te desagrada, agradeça a Deus. É isso que eu preciso melhorar.
Mas é difícil, viu, Quaresma? Veio aquele de encontro que você acha. Realmente é. É isso que eu preciso melhorar. É por aí que eu tenho. É por isso que está aqui, ó. Tanto se te mexe como que se mexe com o indivíduo. Está vendo? E aqui está, olha. Quando estudamos determinadas características do planejamento reencarnatório. Estudamos determinadas características do planejamento reencarnatório, que nós já vimos. Nós vimos algumas, né? Tem outras tantas que a gente até desconhece. Essa é uma realidade. Mas nós vimos, quando nós conhecemos isso, né? Fato do espírito, como é que o fato se compõe, quem é que está lá, como é que o amigo espiritual chega na composição de determinadas coisas que está na pauta do teu planejamento reencarnatório. Por que acontece isso na tua memória existencial? Por que não está colocado de outra maneira? Por que tem que ser assim? Como é que a tua ferramenta foi composta? Por que ela não é X, é Y? Por que o teu corpo não é igual ao dele? Pergunta isso aos diretores das casas espíritas. Eu deixo com eles mesmo. Aí é que está o grande problema. Nós estamos no 3º milênio. Então, é hora, aliás, isso já foi anunciado por vários amigos espirituais, é a era do Espírito, é a nova era, é a era do Espírito. E ainda assim, o pessoal está na era do homem. O Espírito pode exteriorizar sentimentos diferentes em circunstâncias semelhantes. Isso é perfeitamente entendido quando compreendemos o seu conteúdo diversificado, suas necessidades íntimas e o ponto em que ele se encontra na escala evolutiva. Está aí. Está aí. Vejam bem, sentimentos diferentes em circunstâncias semelhantes, não são iguais. Semelhante. Parece igual para todo mundo, né? Ah, aquela cadeira é igual àquela. Eu digo, não é. Essa cadeira é igual àquela. Eu digo, não é. E não é mesmo. E não é mesmo. E não é mesmo. A quantidade de átomos que tem aqui não é a mesma que tem ali. Não, mas claro, é certinho, olha só, é igual àquela. Não é igual. Você não consegue fabricar duas peças iguais. Elas são semelhantes, mas não são iguais. Para ser igual, uma outra caneta é igual a essa daqui. Ela teria que ter o mesmo número de átomos que tem essa, e não tem. A gente sabe que ainda não somos perfeitos em fazer uma ferramenta dessa forma, né? Então muita gente diz assim, eu quero comprar uma coisa igual àquela, porque no nosso conviver, na nossa leitura, no nosso modo de falar, a gente diz que é igual, mas não é igual, isso nós sabemos. Então nós estamos falando com o Espírito. Perceberam o que eu quero dizer? Sim. Para você homem, essa cadeira é igual àquela. Mas para você espírito, esta cadeira não é igual àquela. Faço-me entender? Nós estamos conversando com o espírito. Nós estamos falando com o homem. O homem é a ferramenta de trabalho do espírito. Se a ferramenta de trabalho do espírito, ela tem que obedecer ao espírito. Cada espírito é único, né? Oi? Cada espírito é único. Ele não é igual ao outro. Ele sim, não tem nada igual. Dele. Não tem nada igual. Nada é igual. Vamos terminar esse slide, porque esse será o último slide nosso de hoje. Entender que os sentimentos de amor, ódio, orgulho e inveja são modulados pelo conteúdo de conhecimento do Espírito nos auxilia a não ter expectativas quanto aos sentimentos dos indivíduos que nos cercam. Observaram? Viu, dona Valéria? Sim. Eu não tenho inimigos, graças a Deus. Só tem desconfiantes. Entender os sentimentos de amor, ódio, orgulho e inveja são modulados pelo conteúdo de conhecimento do Espírito. Não tem
vão ser diferentes. É por isso que a gente está tentando aprimorar os nossos conhecimentos. Nós estamos aprimorando, estamos tentando aprimorar os nossos conhecimentos. E isso faculta com que os nossos sentimentos sejam melhores. E eu tenho certeza que já melhoraram. Você quer ver? Quer ver um exemplo de melhora? Fala, dona Valéria. A dona Valéria já confessou aqui, Sim, não é? sim. Confessou aqui. E eu também já confessei aqui. Eu já confessei, eu me confessei aqui. Então, Quaresma, tem uma frase do Chico que eu adoro. A todos dou o direito de ser como quiserem, e a mim como deve ser. É isso aí. É um aprendizado, né? Então, meus amigos, minhas amigas, paramos por aqui. Hoje, esse foi o nosso último quadro. Vamos refletir bastante a esse respeito. E se quiserem refletir depois um pouco mais sobre o slide, é só acessarem o YouTube ou acessarem o meu próprio Facebook, porque assim que o nosso irmão ali editar e jogar, eu também coloco no meu Face e no Face da SEB, no Face da SEB, da Cena. Coloco no Face da Cena também. E, aliás, falar em Face, eu tenho notado que quando é coisa assim mais chocante, a assistência que chega é maior. Interessante, né? Mas tem coisa que toca, parece. Pois é. Quando fere um pouco mais, Mas o número de pessoas Sensibilidade. que vão, que assistem é maior. É interessante isso, né? Eu vejo Quando é alguma coisa mais assim, tal, instrutiva, as pessoas não não. vejo Face, Sabe? Mas as pessoas, aí são poucos. Eu fico medindo tudo isso, né? Eu meço, fico medindo. É interessante eu isso, vi de né? novo o estudo falando sobre o coração em casa. Quer dizer, quando é alguma coisa que vai criar um pouco mais de aprofundamento nos sentimentos, as pessoas fogem. É interessante, né? Quando deveriam mergulhar um pouco mais. Mas é assim Eu mesmo. almocei um dia desse acompanhando de novo Muito o bem. estudo passado, né? Falando sobre o coração. Muito bom. Mas se tiverem alguma outras coisas mais a dizerem, também poderão, escrevam para não esquecerem. Na próxima encontro a gente fala a respeito. Isso é muito importante. Sentimento é muito importante. Está ali a força do Espírito. Não tem como. Não tem como. Tudo que você faz, você vai trabalhar com sentimento. Não tem como. Olha o coração que nós vimos. Então. Ele manda mais para aqui do que recebe daqui para cá. Olha a importância disso. Já foi constatado. E quando ele toca, Então, a mente fica cobrando, a gente tem que obedecer. Por pois isso é. que eu obedeço. E também, uma outra coisa, o próprio sentimento vai bloquear ou desbloquear a pineal para um amigo espiritual. Me faço entender, né? Olha aí. Fica cristalizado. Sentimentos daquele. Bloqueia, muito né, bem. Daniel? Aí, aquele amiguinho que gosta de ver isso, ele chega. Mas o outro diz, bom, ele tem livre-arbítrio, está atraindo, deixa ele conviver com quem ele quer. Então, vejam como o sentimento é importante. Muito bem. Então, vamos terminar o nosso convívio de hoje e vamos agradecer ao Pai por esse momento. Alguém gostaria de fazer esse agradecimento por todos nós, agradecer esse momento que estivemos aqui? Eu vou fazer isso, Maria. Oi? Rose vai fazer. Você vai fazer? Rose. A Rose? Então vamos orar com a Rose. Fale alto, viu, Rose? Para que nós possamos entender, principalmente eu que estou meio surdo. Obrigado, meu Pai. Pai de toda a humanidade. Obrigado a Jesus, nosso Senhor maior. Modelo de amor e caridade por toda a humanidade. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho da sua doutrina que nos salva, que nos eleva aos planos maiores. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, Senhor. Pelo mal que nos livramos, nós tivemos livramento de todo o mal.
E pedimos, Senhor, por todos aqueles que ainda não te conhecem, ou apenas ignoram os teus ensinamentos. Pedindo também, Senhor, pela paz nos nossos corações, porque as grandes guerras começam em nossos corações, Senhor. Abrandai a nossa inferioridade que ainda pulsa em nosso ser, Senhor. Compadece de todos nós necessitados do teu amparo, da tua misericórdia. Obrigado por tudo, Pai. Se não é a misericórdia divina, o que seria de nós? Somos muito dependentes da tua misericórdia, do teu amor, da tua compaixão por toda a humanidade. E assim, Pai, agradeço a todos os monitores de luz, a todos os trabalhadores dessa casa, que nos ajuda a nossa evolução, a nossa caminhada espiritual nessa terra. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus nos abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Deus quer, hein?